Oi, amigos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham a certeza de que Jesus está entre nós, buscando colocar paz e luz em nossos corações. Hoje eu quero falar com vocês sobre problemas. Sabe? Aquelas situações que a gente não gosta de ter na vida? Aquelas situações que a gente evita a todo custo? Eu quero falar sobre aqueles problemas que quando a gente ora de manhã, a gente diz: meu Pai, que meu dia seja bom hoje. E que, na verdade, a gente está querendo dizer para ele: Pai, que meu dia não tenha problemas hoje e que tudo seja conforme eu quero, conforme eu planejei. Não é verdade? Não é verdade que é assim que a gente faz? Muito bem. Eu penso, amigos, que parte daí, começa aí uma forma de pensar que nos causa lágrimas e sofrimento. Que quando a gente olha para a vida e vê que a vida é uma enorme possibilidade de problemas, que a gente está se predispondo a sofrer, predispondo a ficar assustado, a ficar ansioso, a se preocupar, a não confiar. Indicando, inclusive, que a gente não entende bem o que é que está acontecendo na nossa vida. Não entende bem o que é que nós estamos fazendo aqui. O que, afinal de contas, é estarmos aqui na vida encarnada. E aí eu quero trazer para vocês exatamente esta reflexão. O que é a vida encarnada? Já foi dito que é um lugar de aprendizado, não é? Que nós estamos aqui para aprender a evoluir. Eu prefiro dizer que nós estamos aqui para aprendermos a sermos felizes. Aprendermos a descobrir até o que é isso, o que é felicidade. E se isso é assim, e me parece que faz muito sentido que seja, a vida é uma escola brilhantemente preparada, amorosamente concebida, planejada e estruturada para que cada um de nós, em aproveitando-a, a gente fique muito melhor, a gente se perceba muito mais capaz, a gente aprenda muito, aprenda a ser feliz. Porque nós já fomos informados que felicidade ninguém nos dará, que nós iremos construir a nossa felicidade. Lembra Jesus? Cada um terá segundo o que fizer. Cada um terá segundo as suas obras. Ele está nos dizendo que felicidade, bem-estar, alegria é construção particular, que ninguém é capaz de nos dar essas três preciosidades. Se a vida então é escola, está certo a gente dizer que a gente tem problemas? Será que o mais coerente não seria que a gente diga, considere e entenda que a gente tem lições, que a gente tem aprendizado, que a gente tem desafios, que a gente tem exercícios, gente? Me parece que sim. Me parece muito mais coerente com a ideia de que a vida encarnada é uma escola em nosso benefício, que a gente considere, ressignifique, olhe as vivências que a vida nos traz, não como um problema, mas como uma lição, como um exercício para eu resolver. E em resolvendo, em vivendo o exercício, eu aprenda o que eu não sei. Lembrando que é possível pensar que toda a razão do nosso sofrimento seja o fato de sermos ignorantes sobre a vida, sobre o amor, não é?
Eu penso que isso é tão importante, amigos, que se a gente conseguir, e a gente é capaz, de ressignificar o que a gente chama de problema para lição ou desafio, a maioria dos nossos sofrimentos deixam de existir. Porque quantas lágrimas a gente sofre por conta da ansiedade, por conta do medo de viver um possível problema. Aquilo que a gente chama de tragédia, aquilo que a gente tem tanto medo, aquelas coisas que são extremamente naturais da vida encarnada e que portanto podem acontecer com até facilidade e que a gente teme imensamente. Quantas lágrimas a menos? Imaginem vocês não terem medo. Imaginem a gente ter uma outra postura diante da possibilidade futura. Imagine a gente ser como as crianças que transformam tudo em aventuras. Tão diferente de nós, mais adultos, que temos medo de viver as novidades, o imprevisto da vida. Quantas lágrimas, quantas preocupações não teremos quando a gente ressignificar o que nos espera. Diante dessa ótica, que eu entendo estar respaldada pelo Cristo e pela doutrina espírita, o próximo minuto contém uma possibilidade valiosa de aprendizado. O próximo minuto, o próximo acontecimento significativo, contém um desafio que vai me instigar a aprender o que eu não sei, a revelar uma capacidade que eu tenho embrionária, a me ajudar a me possibilitar a construir uma fortaleza que eu não tenho, um conhecimento que ignoro, uma força que hoje parece fragilidade. Me digam, amigos, se isso não é bom. Se isso não traz a tão sonhada, apesar de pouco considerada, autonomia de viver. Imagine a situação, a condição de não termos medo de viver. Olha só essa possibilidade. Não temos medo de viver. Por sabermos que toda vivência que a vida nos traga, ela nos trouxe em nosso benefício, nos trouxe porque estamos prontos para vivê-la, porque somos capazes de aprender com ela e de vivê-la. O que é totalmente oposto a viver resistindo a viver, que é totalmente oposto a viver com medo de viver o que se apresenta para ser vivido. Percebam a diferença essencial destas duas posturas, porque, alerta geral, a vida não mudará o jeito que ela é. Ela é o melhor jeito em nosso benefício. Ela foi estruturada, concebida com o amor do Pai por nós. Ela foi estruturada para que ela nos dê o máximo de alegria, o máximo de felicidade. E nós entendemos que ela está recheada de problemas que devem ser evitados. Será que não é justo que a gente considere que a gente não está entendendo alguma coisa? Será que não é justo que a gente considere que nós estamos interpretando a vida de forma enganada e iludida? Porque não é possível, gente.
que passe pela nossa cabeça que a vida é ruim. Não é possível. Sendo que ela é uma oportunidade, tudo nos diz isso. E que ela nos foi entregue pelo Pai como um benefício, como, não um benefício, mas como uma graça. Tudo nos fala que ela é sagrada. Todas as religiões condenam o suicídio, dizendo que é uma blasfêmia contra o Pai, que é fruto do nosso não entendimento do que ela significa. E eu acho que boa parte do sofrimento que a gente chora está relacionado a essa deficiência de ver, de entender, de perceber o que a vida é. A vida certamente é uma subida, exigindo esforço, porque já foi colocado que nada de bom será feito sem esforço. Indiscutivelmente a vida é trabalhosa. Indiscutivelmente ela exigirá esforço. E isso é inescapável. Nós não escaparemos do esforço em nós mesmos para conquistarmos aquilo que é fundamental, que é a felicidade. Não há alternativa. Não conseguiremos negociar com a vida algo diferente. Jesus, quando diz que cada um terá segundo suas obras, segundo o que fizer, inaugurou a lei do esforço, deixando claro nessa frase lapidar que se quisermos algo bom, nós teremos que construir esse bom. E essa construção exigirá empenho, esforço e aprendizado. Não dá para fazer algo, pensar algo diferente. Então, se a gente não compreender que a vida não tem problemas, ela tem desafios, ela tem lições, ela tem exercícios. Enquanto a gente não compreender isso, e essa é a minha proposta, que eu estou apenas colocando o que eu entendo do Cristo, da doutrina sobre esse aspecto, enquanto nós não entendermos isso, nós sofreremos. Mas não sofreremos a vida, mas sofreremos a recusa em entender os verdadeiros objetivos da vida. Sofreremos a inadaptação em que a gente se coloca diante desse ambiente chamado vida encarnada. Aqui é uma escola. Nós estamos aqui num lugar de aprendizado. E aprendizado exige esforço. Aqui não é um parque de diversões. Apesar de ser um lugar lindo e aonde nós podemos, certamente, fazer coisas muito agradáveis. Sem dúvida a ninguém isso é negado. Mas o nosso foco, o nosso empenho, há de ser enorme em aprender, em aproveitar as oportunidades de aprendizado que, infelizmente, a gente costuma chamar de problemas e procura evitar. Ou seja, há um contrassenso, uma incoerência brutal quando a gente recebe da vida uma situação que é um exercício que, sim, normalmente é complexo de se viver, exatamente porque ele pretende nos ensinar alguma coisa que a gente não sabe ainda. O que é óbvio, porque que uma escola daria uma lição já conhecida, perda de tempo, e a vida não perde tempo. Então, gente, a minha proposta aqui para nossa reflexão é que a gente entenda que quando a vida nos propõe uma doença física, um desequilíbrio orgânico, quando nos propõe o desencarne de alguém querido, quando a vida nos propõe satisfações íntimas que nascem dentro de nós e a gente não compreende por que elas estão ali, quando a vida nos propõe nãos
para que a gente viva nãos. Quando queremos ir para um lugar e a vida nos bloqueia, quando queremos fazer algo e algo acontece que nos impede, quando a vida nos contraria, quando nada está a nosso favor, a proposta, a ideia é que a gente não compreenda que estamos vivendo uma situação de problema, mas sim que estamos vivendo uma lição que nós precisamos aprender, inclusive, a descobrir qual é a lição. Quantas vezes na escola a gente recebe um exercício e após ler o enunciado a gente não sabe nem começar? Na vida isso é bastante comum. A gente recebe um exercício da vida e aquilo nos deixa tão perplexos, tão surpresos, que a gente não sabe nem o que fazer. Porque até isso faz parte do nosso aprendizado. Na verdade, nesses casos, inicialmente compreender o que nós estamos sentindo, porque é ali que acontece o exercício. Então, gente, eu penso que traria enorme mudança na nossa vida a gente entender de outra forma o que significa a possibilidade do amanhã. O que significa o que vai acontecer daqui a 1 minuto, porque pode acontecer 1 milhão de coisas. E, infelizmente, por conta dessa nossa forma deficitária e infantil de viver, sem compreender que estamos diante de lições, de exercícios, a gente teme o futuro. A gente é muito diferente das crianças, que sempre está aberta à aventura de viver cada instante. Nós, adultos, perdemos essa característica, infelizmente, ou nos recusamos a tê-la e tememos o amanhã. Ao acordar, nós oramos para Jesus, para Deus, pedindo que o nosso dia seja bom. E, na verdade, nós estamos pedindo para que o nosso dia não tenha problemas. Não é? Por que a gente não pede que a gente compreenda as lições que tão bondosamente Ele vai colocar para nós? Por que a gente não pede para Ele que a gente tenha lucidez para enxergar e, e receber como sendo uma aventura, com essa disposição da criança de viver o que se apresenta com alegria, com disposição? Por que a gente não pede isso? E, na verdade, pede, no fundo, para Ele que nada aconteça, ou que só aconteça o que a gente planejou e deseja. Nós precisamos compreender que o Pai planeja a nossa vida, o nosso dia, com imenso amor, com imenso carinho, estruturando cada exercício, esses que a gente chama de problemas, como sendo algo que vai ao encontro da nossa necessidade. Cada situação que acontece na nossa vida é a situação que tem maior potencial de nos trazer felicidade, se bem compreendida, se bem executada. Cada situação que acontece na nossa vida é a melhor e mais importante possibilidade que nós temos neste instante de aprendermos a sermos felizes. E a gente chama de problemas. E a gente rejeita, resiste, recusa, quer que vá embora. Pedimos, não deixa de ser uma evolução, que o Pai nos ampare para resolver este problema, esta tragédia. E é possível, gente, que o exercício que Ele nos dá, esse que a gente chama de problema, é o amparo que Ele está nos dando. É o amparo que a gente mais precisa sem ter ideia de que precisa. Porque quantas vezes, quando nós vivemos aquelas fases de facilidade e as quais nós chamamos sem problemas, a gente se perde. Se perde nas nossas carências,
se perde o nosso orgulho, se perde na nossa prepotência e cria para o amanhã, aí sim, situações difíceis de viver, porque é cheia de lágrimas. Eu penso que a gente precisa ampliar a nossa visão e considerar que todas as situações que a gente vive são situações de lição. Todas são bênçãos, todas, hein? Bênçãos que o Pai coloca na nossa existência, no nosso caminho, para que a gente aproveite o máximo o nosso período aqui na escola. Eu abro a reflexão de que as lições não são apenas o que a gente chama de tragédias e de problemas. Que as lições não estão contidas apenas dentro dos problemas físicos, dos problemas de relacionamento, de sentimento, de desencarne. Que existem lições também dentro dos períodos de saúde, existem lições também dentro dos períodos quando nós temos poder, quando nós temos muitas disponibilidades financeiras. Entendo eu que talvez para muitos de nós sejam lições, inclusive, bem mais difíceis, porque são normalmente exatamente nestas fases que a gente mais erra, que a gente mais se estrepa, que a gente mais faz besteira, que a gente mais troca os pés pelas mãos e cria para o amanhã lições bem mais difíceis de serem vividas. Então é isso, gente. Eu gostaria de colocar esta reflexão para todos, que talvez a gente precise ressignificar o que seja problema e transformá-los todos em desafios, em exercícios, em lições. Que a gente precisa e pode estar disposto a entendê-las, a vivê-las, com esforço sim, com suor sim, para que a gente com elas adquira o que está em potencial dentro de nós, desenvolva o que está dentro de nós em formato de semente, de potencial, para que utilizando esses recursos a partir de então, a gente usufrua das imensas possibilidades de felicidade e de paz íntima, que é o que tanto nos falta. Deixo para vocês, para todos nós, na verdade, essa reflexão, porque eu acho que uma mudança neste ponto altera amplamente a nossa vida e é capaz de trazer, não importa a lição em que você esteja inserido, uma grande e profunda leveza de viver, que é certamente muito do que a gente está precisando. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Muita luz para todos. Muita paz.